Então tá. Isso. Então, pronto. Vamos lá. E aí, Vamos tudo lá, bem? eu começo. Tudo bem. Bom, o objetivo é fazer com que isso seja como se fosse uma aula, né? No caso, você vai fazer perguntas e eu vou fazer o possível, né, para responder tudo o que eu conseguir no futuro outras pessoas poderão participar também. Então, Aham. Ótimo. Muito bom. vamos lá. Que perguntas nós temos então hoje? Nós temos a Ana Cláudia. Uhum. Ela quer saber se o que ela sente é pela idade, ela tem 35 anos, ou pelo fato de não se alimentar muito bem, pois tem total consciência de que se alimenta muito mal. Hum. Ela tem falta de concentração, procrastinação, às vezes não tem vontade para fazer nada, queda de cabelo e unha fracas. O intestino oscila, um dia funciona, outro não. Quando ela está de férias, ela está tranquila. Quando ela volta à rotina, ela fica ansiosa e tem inflamação de garganta constantemente. E ela quer saber se isso é pela idade ou pelo fato dela não se alimentar direito. É, bom, então vamos por partes. Tem bastante coisa aí, né? Aham. É, e o que que ela se alimenta, primeiramente? Porque aí a gente já. Ela diz que come arroz, caldinho de feijão e carne. Muitas vezes não consegue, não dá tempo de preparar os alimentos, né? Adequado, que é salada, legumes. E como é o Aí café acaba da manhã? comendo. O café da manhã dela é pão francês, ela diz que gosta de muita massa. Hum, É pão, bolo, café normal. uhum. Bom, então vamos começar pelo primeiro sintoma que ela descreveu, né? Aham. Qual que é aí? Repete para nós. É falta de concentração. É. Bom, existem muitos fatores que levam à falta de concentração, como, por exemplo, a falta de vitaminas, né? Mas existem Uhum. muitos aspectos que a gente tem que levar em consideração aqui. A alimentação dela é pobre, muito pobre, né? Então a gente nota que a falta de concentração é, vai estar ligada no aspecto dos alimentos que são matinais, Uhum. ou seja, de manhã. A alimentação matinal é a mais importante do dia, né? E se você já enfraquece a primeira alimentação do dia, você já perde é, quase que o dia inteiro, eu diria, em termos de possibilidades de fazer as suas atividades como deveriam ser feitas. Uhum. Então, como você falou que ela se alimenta de pão, de massas, né? Uhum. Provavelmente essas massas são refinadas. Sim. Então, refinadas que eu digo é massa branca, né? Então, Massa isso é um branca. problema, porque não tem vitaminas do complexo B, tá? Aham. Tudo que é refinado, né? Todas as farinhas refinadas, de trigo, centeio, tanto faz. Todas elas, quando são refinadas, elas perdem a vitamina do complexo B. Então, obviamente, se eu for analisar a vitamina B1, B2, elas já estão em quantidades muito fracas na farinha branca e já não alimentam mais o cérebro, já não fazem nem cócegas mais. Então, essa é Uhum. a primeira coisa que ela tem que fazer, é pegar e comer
alimentos integrais de manhã. Já começa por aí. Alimentos integrais, incluindo pão integral, né? Sementes integrais, né? Por exemplo, nozes. Nozes é o alimento do cérebro. Não é à toa que ela tem o formato de um cérebro. Aham. Então, se ela comer 2 nozes de manhã, ela já alimenta o cérebro e a concentração dela vai melhorar absurdamente. Então, ela precisa comer nozes, 2 nozes de manhã, a castanha do Pará, que é a castanha do Brasil também chamada, também é Uhum. importantíssima para que ela tenha o selênio para a tireoide dela funcionar. Então, se a tireoide está funcionando, né, o metabolismo das células funciona e ela tem mais atividade, ela tem mais força para fazer as coisas, né? Isso vai acabar com o cansaço dela, que é outro sintoma que ela reclamou, né? Isso, aham. Então, você já tem aí que adicionar nozes, castanha do Brasil. É, não precisa ser muito. Uma castanha do Brasil já basta de manhã. 2 amêndoas também, porque são ricas em proteínas, né? E, e elas também são ricas em vitamina E, que também é boa para as funções, né, orgânicas, né, de todos os órgãos. Uhum. E ela precisa acrescentar aveia, né? Que a aveia também é um ingrediente que limpa o intestino. E se ela não tem saúde intestinal, ela não tem sistema imunológico funcionando. Ah, entendi. Então, também é outra coisa que é importante. E a aveia vai dar saúde para o intestino, automaticamente ela dá saúde para o sistema imune. Ou seja, ela fica livre de doenças. Ela também reclamou que fica doente fácil, não é isso? Isso. É, infecção de garganta Exatamente. constante. Exatamente. Então, se ela não tem intestino bom, funcionando bem, que ela reclamou que um dia funciona, outro não, ela não vai ter sistema imunológico, ela não vai ter defesa. Então, ela precisa de manhã ter tudo isso: aveia, a castanha do Brasil, nozes, amêndoas, pão integral, tá? Não pode ser farinha branca de jeito nenhum. A farinha branca, ela faz com que o intestino pare de funcionar, né? Uhum. Toda farinha branca faz o intestino desacelerar. Ela para o intestino. A gente até fala que ela entope o intestino. A gente pode Aham. até dizer isso. Então, farinha branca não pode jamais de manhã. E outra coisa importante, de manhã é o horário principal do intestino. Existem horários para os nossos órgãos específicos, né? E, e é interessante porque o intestino é para funcionar de manhã, tá? Por exemplo, o fígado, ele é um órgão que precisa funcionar, sabe? Ele funciona logicamente o dia todo, a noite toda, mas ele tem um horário muito bom, que é o horário dele funcionar mais ativo possível. Sabe qual que é? Uau, sei Às não. 3 horas da manhã. Olha que legal. Às 3 horas da manhã é o horário que o fígado funciona melhor, é o horário que ele está mais ativo. Por que Aham. isso? Porque ele está desintoxicando o organismo, está limpando o organismo. É o horário em que a gente está Entendi. dormindo. Isso. Então, para pessoas que não dormem esse horário, que passam a noite em clara, o fígado, coitado, ele tem que fazer um trabalho, é, o trabalho dele é mais difícil, porque a pessoa precisa descansar. Ela precisa repousar esse horário para ele fazer o trabalho certo. Então, uma pessoa que Quem não tá dorme, uma pessoa que trabalha de noite, imagina uma pessoa que trabalha de noite, né? perguntar Ela tem isso? uma Aham. dificuldade, tem uma dificuldade maior de fazer a desintoxicação. Você ia perguntar Entendi. alguma coisa? Não, era essa pergunta mesmo, quem trabalhava à noite. É, Exatamente. mais um sintoma da Ana Cláudia. Procrastinação.
É o cansaço, não é isso? Uhum, creio que sim. Não tem vontade de fazer as coisas, não é? Isso, que ela diz que não procrastina muito, que às vezes ela não tem vontade para fazer a tarefa diária, né? Serviço diário. Uhum. Isso é justamente o que eu estava falando, da importância do café da manhã. Porque se você não tem um bom café da manhã, você não consegue ter força para as atividades diárias. Eu Uhum, posso, eu posso ter o café da manhã riquíssimo, que o meu almoço não precisa ser tão rico, entende? entendi. O Uhum, problema é que as pessoas no Brasil, geralmente, elas têm um café da manhã muito pobre e acabam comendo muito no almoço, e depois do almoço ela comeu comida tão pesada que ela tem sono e falta de força, né? isso. Ela não consegue nem se levantar da mesa depois. É para E, isso. né, ela fica um tempo assim completamente acabada, precisa tirar um cochilo. Na verdade, o cochilo da tarde, né, que a gente fala, o cochilo depois do almoço, não é necessário se você tem uma Uhum, boa noite de sono e uma alimentação saudável. Muitas pessoas se enganam, falam assim que tem até países que são a favor de ter a hora do sono depois do almoço, mas uhum, na verdade não precisa. O corpo humano não precisa ter essa hora de sono depois do almoço se você tem uma boa noite de sono, que é mais que é 7 a 8 horas de sono, e se você se alimenta bem no café da manhã e ao longo do dia. Se você tem uhum. uma alimentação pobre, né, no café da manhã, você vai exagerar no almoço. E aí você Tem vai, isso. exatamente, então aí você vai ter muito sobrecarga, né? A sobrecarga no sistema digestivo faz com que o seu sangue flua, né? Vá todo para o sistema digestivo nesse momento. E aí você fica meio tonto, meio zonzo e dá aquele sono. Então, a gente não pode ter isso. A gente tem que se alimentar muito bem no café da manhã, menos, né? Você se alimenta no almoço, mas não tão forte assim, não tão bastante assim. Na janta, você deve se alimentar quase nada, né? Esse é o segredo. Você tem que se alimentar muito de manhã, mais ou menos no almoço, e quase nada de noite. Porque o Entendi. nosso metabolismo ele vai diminuindo a sua força, né? Você Uhum, acordou, você está com o metabolismo acelerado. Você precisa de de muitos nutrientes. Então, seu metabolismo é acelerado, né? O nosso hormônio, tem um hormônio que chama cortisol, ele está aumentado, né? De manhã, o pico máximo do hormônio de cortisol é quando a gente acorda. Então, a gente tem que aproveitar que ele está super ativado e porque esse hormônio ele é responsável pelo metabolismo de proteínas, gorduras e glicose. entendi. Então, se você... É, Oi, pode falar. a queda de cabelo e a unha fraca se resume em tudo que já foi dito, né? Sobre alimentação. A queda de cabelo e unha fraca é falta de vitamina H. Ah, então não se resume. Tudo bem que tem, né? São poucos os alimentos que têm a vitamina H, mas geralmente são alimentos. As oleaginosas têm vitamina H, que são todas elas que eu mencionei, né? As sementes, Uhum, e também como feijão, mas assim, como ela come feijão, já não seria tão problemático, mas não é só o feijão. A gente tem que ir
para alimentos como o abacate, por exemplo, ela não come abacate. O abacate é riquíssimo em vitamina H. Então, quais as frutas que ela come? Ela falou algumas coisas de frutas? Não. Ou ela não come Falou não. frutas? Eu acho que ela não falou não, mas eu acho que não, porque ela falou só do que ela alimenta muito mal mesmo, que ela não come nada saudável. E a fruta é saudável, né? Ah, então ela tem que começar a se alimentar de abacate, né? Uhum. Abacate é uma fruta que tem vitamina H e é muito boa para cabelos e unhas. Muito boa. O que a gente fala é que todos os dias deve ter pelo menos uma colher de sopa de abacate, vamos dizer assim. Para dar uma medida para ela, no mínimo uma colher de sopa por dia de abacate ela tem que comer. Ela pode Não colocar na ser. salada, ela pode colocar no suco. O ideal é que seja junto com a salada, né? Pra, Uhum. o ideal é que seja junto com a salada, justamente para não interferir, né, na absorção. Porque quando a gente coloca em vitaminas, por exemplo, isso é um ponto importante. Tem muita gente que faz vitamina de abacate. Só que quando você gira no liquidificador, o contato com a lâmina do, do liquidificador faz com que algumas vitaminas sejam perdidas. Nossa, Então, interessante. o ideal é que não seja batido no liquidificador. O ideal é que seja colocado na salada e ela coma ele in natura, né? Que se fala, Uhum. tá bom? Uhum. Isso vai com certeza melhorar a saúde do cabelo e das unhas. Uma outra coisa também para isso é a soja, tá? A soja é muito importante para a saúde do cabelo e das unhas da mulher, principalmente porque ela é rica em hormônios estrogênicos, né, que são importantes para a manutenção do ciclo menstrual, até mesmo para quem já está na menopausa, a soja também é importante. Tá, ok. Então, ajuda nisso daí, tá? Uhum. Então tá. Da Ana Cláudia está resumido. Agora vamos lá da Elaine. A Elaine fez uma cirurgia há 90 dias. Ela tirou o útero, colo do útero e ovário. Ela tem 44 anos e depois da cirurgia ela está sentindo uns calor, de repente, ao mesmo tempo frio. E ela ainda sente dores e pontada. Ela quer saber se isso é normal. Ela fez cirurgia, ela tirou o útero completa e, Uhum. E ovário. e ovário também. E ela sente calor Isso, ela e diz que frio. depois que ela fez a cirurgia, ela sente esse calor bem intenso e ao mesmo tempo frio. Uhum. Mas tem horários do dia que ela sente calor e frio ou não? Ela não falou. Não, não, ela só falou que sente esse calor, que é várias vezes no dia. Esse calor e ao mesmo tempo esse frio. Uhum. Tá. Quando existe a perda desses órgãos, do útero e do ovário, existe uma queda absurda, né, em termos dos hormônios, os hormônios sexuais femininos, tá? Aham. É, tanto o útero como o ovário produzem hormônios, né? Mas o ovário, obviamente, produz muito mais hormônio sexual feminino, que está ligado ao ciclo menstrual. E, e esses hormônios são extremamente importantes para essa sensação que ela está sentindo. Então, é natural que ela tenha esse calor intenso e frio, Uhum. essa variação desse, dessa temperatura corpórea, assim, essa sensação, na verdade. Porque não é a temperatura corpórea em si, porque a temperatura corpórea interna, ela não muda, né? Na verdade, é a sensação de calor e a sensação de frio. Porque essa Uhum. sensação de calor e sensação de frio está ligada com o hipotálamo.
Hipotálamo e hipófise, que são hormônios no cérebro, que são, ou melhor, dizendo, glândulas no cérebro, desculpa. E essas glândulas no cérebro que dão a sensação, né, de frio e calor, e elas são ativadas, essas glândulas, pelos hormônios sexuais. Então, se não Uhum, tem hormônio sexual, não tem como ativar essas glândulas no cérebro e eles ficam desorientados, sabe? Não sabe se é frio, não sabe se é calor, e uhum. então o cérebro fica meio desorientado. É, Eu mas a temperatura corpórea dela, 37 graus, 36,5, essa não muda, né? entendi. E o que ela Existem pode estar alguns. fazendo? Exatamente. O que que ela pode estar fazendo? Essa é a pergunta. A gente, hoje em dia, a medicina trabalha com reposição hormonal, então ela pode repor hormônios. Eu não sei se ela já está fazendo isso com o médico dela, né? Não, Ela não está. Então ela deve ver a reposição hormonal. Se isso está muito intenso, tem que repor hormonal, os hormônios de forma sintética, né? Ou seja, tomando hormônios, né? Pílulas mesmo, ou ou mensalmente ela tem que tomar injeção. Isso tem que ver com o médico como é que é melhor para ela. Mas existem alguns problemas que algumas pessoas relatam com relação a tomar hormônios sintéticos, que pode ter alguns efeitos colaterais. uhum, Então, como até mesmo o surgimento de câncer. Então, muitas pessoas têm medo de tomar hormônio sintético, né, fazer reposição hormonal, porque pode estimular o crescimento de câncer. Então, é um problema, porque se você então escolhe por não tomar hormônio sintético, aí você tem que realmente optar pela dieta, existem algumas coisas que são importantes para quem tem falta desse hormônio, desses hormônios que são justamente nutrientes como magnésio, né? Magnésio tem que ser muito bem equilibrado no organismo. Então, alimentos como as nozes têm muito magnésio, o abacate tem muito magnésio. Então, toda alimentação tem que ser revista, né? A soja, ela não pode faltar soja na dieta, tem que tomar leite de soja, alimentos com soja, como tofu, né? Tempê, tempê também é um, é uma é um alimento da soja a partir da fermentação da soja, que é feito a partir da fermentação da soja, que é muito rico também em proteínas e, e B12, né, vitamina B12. Enfim, toda a alimentação dela tem que ser revista para que ela tenha esses nutrientes, porque o hormônio não vai ter. Então, pelo menos os nutrientes tem que estar regulado para que ela possa ter uma melhoria dos sintomas. Não vai resolver os sintomas, mas vai melhorar. Para resolver os sintomas, ela tem que realmente repor os hormônios que estão faltando. entendi. E aqui tem a Edneia. Ela Uhum. está perguntando se o leite prende o intestino. O E leite ela da teve, vaca, né? Claro. ela teve neném há 4 meses. Ela teve diabetes gestacional. Depois disso, ela está sentindo que a pele dela está muito seca. Aí ela quer saber se é por causa da gestação, da diabetes gestacional, se porque ela está dando mamar, amamentação, e ela tem 44 anos. Uhum. Bom, o intestino ele pode ficar preso por inúmeros fatores, né? Não é só o leite da vaca. Por que que ela justamente acusou o leite da vaca? Ela não falou É porque nada. ela não sente muito bem com o leite.
Mas ela disse que gosta de Ah, tomar leite. A alimentação dela é muito boa. Mas o problema dela, eu disse para ela que está sendo leite. Porque os filhos entendi. dela têm intolerância à lactose. Uhum. Bom, então, se ela não se sente bem com leite, ela deve parar de tomar o leite, com certeza. Mas a questão de prisão de ventre, vamos chamar assim, né? A questão da prisão de ventre é justamente, é, não seria inicialmente pelo fato de dela ter alergia ao leite, porque se ela tivesse intolerância à lactose, ela teria uma diarreia, né? E não uma prisão É, de ventre. Então, aham, seria ao contrário, né? Ela teria muita cólica. Se ela tivesse intolerância, ela teria muita cólica e poderia ter diarreia, né? E poderia ter muitos gases. Eu não sei o que ela sente, mas esses são os sintomas de quem tem intolerância à lactose. Agora, a tá, prisão entendi. de Aham, ventre seria por outros fatores, como farinha branca, como eu mencionei antes, né? No nosso uhum, primeiro caso. Ela tem que evitar completamente farinha branca, farinhas, refinadas. Ela tem que só se alimentar de alimentos integrais, arroz integral, tudo integral, né? Saladas, tudo integral para que funcione o intestino, né? E uma coisa que ela pode fazer é de manhã comer mamão papaya com aveia. Todo dia de manhã, mamão papaya com aveia. Isso daí vai melhorar o intestino dela rapidinho. uhum, Em jejum, né? Claro. Tomar mamão papaya com aveia. tá. A alimentação dela é saudável, assim, em termos de café da manhã, ela come aveia, e como ela teve Uhum, a diabetes gestacional, ela teve um controle, assim, bem legal da alimentação dela, faz exercício físico. Aí a gente não estava uhum, entendendo por que ela está com o intestino preso e se ela se alimenta bem, mas ela come o arroz branco. Pode ser hum. isso, né? Pode ser, sim. Tem muita gente que sofre com arroz branco que ele prende o intestino. Mas sobre o leite, ela pode trocar pelo leite de aveia. É saboroso, né? Aham. Então, sim. É sobre carnes. Eu quase não como carne, porque a carne não me faz bem. Tanto faz de boi, de porco, mas a de porco é pior, porque a de gado eu sinto enjoo, mas eu não vomito e nem sinto dor. A de porco eu sinto enjoo e em seguida dor de cabeça. Uhum. Bom, a carne de porco, ela é muito, ela é justamente tóxica, né, para o cérebro, porque ela tem algumas, é, na verdade, toda a carne, na verdade, a carne vermelha e a carne de porco, elas contêm nitritos, a gente chama de nitritos. Nitritos são substâncias que são adicionadas na carne e elas vão direto para o cérebro. Elas são tóxicas. E é por isso que dá é, essa dor de cabeça, né, que você sentiu. Isso. E, Aham. e a náusea tem a ver com o fígado, né? Como intoxica o fígado tem que, né, fazer é, o nitrito quando chega no fígado, ele tem que transformar esse nitrito em amônia, né? Para ser e depois ureia para ser transformada, né? E eliminada pelos rins. É, Então, o nitrito é um nitrogênio, composto de nitrogênio. E nitrogênio não pode ficar no organismo na forma de nitrito. É tóxico. uhum, Ele tem que ser eliminado. E para eliminar o fígado, que é o laboratório de química, né, que faz tudo lá, ele uhum, transforma esse nitrito em ureia para ser eliminado pelos rins. Então é por entendi. isso que sente a náusea, né? O fígado Uhum, fica intoxicado com esse composto. tá.
O peixe também. O peixe diz que é uma carne saudável, mas eu também não sinto bem com o peixe, principalmente o peixe de couro. O peixe de couro eu não consigo comer nem o caldo, nem uma colherzinha do caldo. Se bater no estômago já volta. Qual a diferença entre o peixe de couro e o peixe de escama? Peixe de couro, o que que é o peixe de couro? Ah, o peixe de couro De é aquele de escama, escama. pintado. Uhum. Porque todo peixe, ele tem muita gordura saturada, né? E, e você se sente pesado, você sente a má Enjoo digestão. mesmo. Exato. Eu sempre Porque enjoo, por até causa da vou. gordura. Existem muitas pessoas que têm intolerância à gordura do peixe, né? Por exemplo, eu tive uma paciente que foi dado para ela ômega 3 de peixe, cápsulas mesmo, cápsula de ômega 3, já viu? Que é derivado do peixe, né? Tem a ômega 3 derivada de planta, que essa eu recomendo, é boa, e tem Aham. do peixe. E ela tomou a do peixe e passou mal, foi internada. Foi internada, vomitou, passou mal, e, e é isso. Na verdade, é intolerância, tá? Tem muita gente que tem intolerância à gordura do peixe, e que é muito... Nossa. O nosso organismo, na verdade, é o que eu sempre falo, o nosso organismo ele não é tolerante, ele não foi feito para se alimentar de animais, na verdade. Existem muita história genética, né? Nós fomos criados para ser herbívoros, né? Aham. Comer plantas, comer alimentos de origem vegetal. Então, tem É. muitas pessoas que ainda carregam no seu DNA, né, nas células, informações de, de intolerância a alimentos, né, de origem animal, que é justamente lactose, como a gordura do peixe e outras coisas, né? Então tem muito, a gente não consegue digerir bem a carne, sabe? Quanto tempo ela fica no intestino? Ela fica, ela pode ficar 2 dias no intestino parada, a carne para ser, você pode ficar até mais dias até com a carne parada no seu intestino, porque ela não consegue ser digerida. Então, Aham. todas as toxinas da carne ficam sendo absorvidas ali dias e dias e dias. Você pode comer a carne hoje e ainda semana que vem ela ainda está no seu intestino. Restos dela Uhum. ainda está no seu intestino. Porque a gente não foi, o nosso intestino ele é muito longo, então não foi criado para comer carne, né? O Entendi. intestino muito longo, ele foi criado para comer vegetais. Então, Uhum. o intestino de leão, de tigres, né, desses animais que comem carne, é um intestino curto, Aham. porque comeu, saiu. É assim, não é É. muito parado. Uhum. Então, é Eu problemático. até comprei ômega 3, comprei logo 300 cápsulas. Mas aí eu comei, eu acho que eu não tomei nem 15 cápsulas, eu comecei a ter enjoos. Aí eu Ah, parei, então. tá aqui. Então, você também tem. Você também tem intolerância à gordura do peixe. Não pode, É, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai ser internado que nem a paciente não, que eu tive. tenho intolerância à lactose também. Tomei, eu falei, não, eu nunca tive, vou tomar leite. Tomei, fiquei 2 dias internada. E aí esses Hum. dias, essa semana passada eu comi, eu falei assim, eu fiz um requeijão, falei, eu vou comer um pedacinho de requeijão, não vai dar nada. Mas, olha, deu uma diarreia. Só não vomitei dessa vez, mas deu diarreia. É, Fiquei sofri cólica muito pois é. forte, dá umas forte. Pois é, pois é. O leite, quando tem intolerância, causa isso. É o que eu tinha falado. E a carne, eu como a carne, não só o enjoo que dá, como dá uma dor que eu não sabia que a gente tem uma junta assim no tórax, né? Aí quando eu como carne, é como se abrisse essa Ah, junta. então pode ser também por causa da acidez, porque quando a gente come carne, estimula muito a produção de ácido no estômago. E isso é um problema.
Uhum. porque o estômago, como não consegue digerir a carne, ele produz ácido, produz, e de repente, quando você vê, você está tendo o refluxo e volta aquele ácido, Isso, e isso, é um aham. problema. Então, também é um fator também. Então eu falei, desiste, comer para sofrer não adianta. Aí eu parei de comer carne e já mudei minha alimentação, né? Tô bem. E pena que não vai dar para falar mais, né, doutor? Mas vai ter muitas perguntas, vamos ter mais a chance, mais vezes, vai ter mais perguntas da gente falar sobre isso, porque às vezes a gente não se preocupa tanto, né? Se nos preocupamos com a saúde, mas nós não nos preocupamos com aquilo que faz termos a saúde boa, que é a alimentação, né? Pois é, a gente sempre fica preocupado, mas não faz o que é certo, exatamente. Aham.